Conforto de Deus. É o tema sobre o qual nós estamos refletindo já desde a semana passada, tanto nos cultos da manhã e da noite. Eu já expliquei aqui algumas coisas. Se por acaso você perdeu uma das mensagens, eu recomendo com bastante ênfase que você resgate essas mensagens no canal do YouTube da nossa igreja. Estão lá transmitidas. Oi? Spotify também? Spotify. O que mais? Kindle. Tá bem. Bom, então temos aí as redes sociais da igreja e está tudo lá transmitindo. Sugiro que você resgate lá e ouça as anteriores. Eu sempre vou fazer uma introduçãozinha, mas não vou ficar repetindo o que já foi dito. O nosso propósito aqui é termos uma verdadeira compreensão de como é que Deus conforta, desse processo do conforto de Deus. E isso muito em cima do que a gente observa na grande parte das vezes, palavras de conforto, textos bíblicos usados como conforto, ideias de conforto que não tem nada a ver com o conforto divino, com o verdadeiro conforto de Deus que vem para a gente. E a ideia é justamente nós redirecionarmos a nossa compreensão de como é que Deus conforta, compreendendo bem o que esses textos de conforto estão dizendo. Eu, nas duas primeiras mensagens, na semana passada, fiz aqui duas explicações sobre o falso conforto, definindo e mostrando as suas características mais imediatas. Aquilo que parece conforto, mas não conforta. O que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes a coisa vem no calor da emoção, mas depois que passa aquilo e a gente começa a pensar sobre aquilo, a gente vai vendo que aquilo não faz sentido. E eu quero enfatizar isso mesmo, gente. Deus não deu a cabeça da gente só para separar as orelhas. Não deu a cabeça da gente só para fazer penteado. Quem é calvo, então, nem isso pode contar, né? Deus deu a cabeça da gente para pensar. Então pode parecer estranho eu dizer assim, na hora que a gente para pensar, a coisa não faz sentido. E é estranho, porque vendem para a gente a ideia de que a fé é a gente anular a capacidade de refletir e de pensar. Vendem para a gente a ideia de que crer significa fechar os olhos para a reflexão, para a observação, para a compreensão. Não, a fé produz lucidez. O que produz cegueira não é fé, é fanatismo, que é completamente diferente. Quando começam a exigir de você que pare de pensar para crer, que pare de refletir para crer, isso não é fé. Isso é fanatismo. Isso é cegueira. As duas coisas não se separam. A nossa capacidade de crer está completamente harmonizada com a nossa capacidade de entender. Tanto que você, para aceitar o Evangelho na sua vida, você precisa entender qual é a proposta do Evangelho. Para você aceitar a mensagem do Evangelho na sua vida, você precisa compreender qual é essa mensagem. E só tem uma maneira da gente compreender as coisas, pensando, refletindo, compreendendo. Então, quando eu digo, há muita coisa que se diz em nome do conforto de Deus, que quando você para pensar e reflete um pouquinho, vê que a conta não fecha. E eu já dei vários exemplos nessas mensagens que eu já expus aqui. E hoje a gente vai continuar falando sobre mais um texto de conforto, mas compreendendo bem o que esse texto está dizendo, para que a gente compreenda também de que maneira Deus nos conforta de fato. Não é um paliativo, não é um band-aid,
não é um mertiolate que passa ali, não, é cura mesmo, é conforto mesmo, é reestruturação interior mesmo. Quando Deus vem para confortar, Ele mexe com a gente de maneira que um chavão desses, uma frase de efeito dessas, pode até produzir um momento de emoção, você fica emocionado, mas depois que a emoção passa, a coisa não bate. O conforto de Deus, Ele não vem só para acender nossas emoções. Ele vem principalmente para esclarecer a nossa compreensão. E é nesse sentido, então, que eu volto ao texto que o pastor André leu aqui, no momento da intercessão. Ele leu o finalzinho do trecho, e eu quero ler o trecho mais ampliado, capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Eu vou ler com vocês a partir do verso 7 até o verso 18. Segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 7 até o verso 7, desde lá do capítulo 1, Paulo vem explicando o que é o Evangelho e o que é o poder do Evangelho. Tá bem? Então, até aí, onde a gente vai começar a ler, Paulo está explicando o que é o Evangelho e qual é o poder do Evangelho. Aí chega aqui no verso 7, então ele vai dizer: mas temos esse tesouro. Qual tesouro? O Evangelho. A mensagem do Evangelho, o que o Evangelho significa, o poder do Evangelho, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Essa é uma citação do profeta Isaías. Com esse espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou voltar a esse texto, algumas expressões desse texto, mas o que a gente precisa anotar logo de saída, então, é isso. Aqui você tem palavras de conforto do apóstolo Paulo, essa segunda carta de Paulo, que na verdade é a terceira. A gente sabe hoje que na verdade houve 3 cartas para a igreja de Corinto, e não 2, uma, a do meio aí, entre a primeira e a segunda está perdida, mas nessa segunda, Paulo faz referência a essa carta perdida, ele cita assuntos que ele tratou nessa carta perdida. Então, embora tenhamos
preservado apenas 2 cartas, e essas 2 cartas que estão no Novo Testamento, na verdade essa é a segunda e a terceira. Paulo já escreveu para a igreja de Corinto essas 3 cartas, e era realmente uma igreja muito problemática, com diversos sintomas de infantilidade, de imaturidade de fé, de criancice de fé. E Paulo precisou repisar com eles alguns assuntos. O interessante é que, tempos depois, Paulo morreu no ano 64 depois de Cristo, na época do reinado de Nero. Foi quando Paulo e provavelmente Pedro, no mesmo ano, foram martirizados. Mas bem depois disso, no ano 97 depois de Cristo, já quase terminando o primeiro século, tem uma carta escrita aos Coríntios do bispo de Roma, que era Clemente de Roma. O bispo da igreja de Roma, em 97, escreve uma carta aos Coríntios. E aí você pega essa carta aos Coríntios, que o bispo de Roma escreveu, e você lê, e você começa a ver que ele está tratando dos mesmos assuntos que Paulo tratava. E você vai se lembrando de tudo que Paulo já tinha dito décadas antes. E o que a gente mais aprende com a carta de Clemente aos Coríntios é que Corinto continuava a mesma coisa, não tinha melhorado em nada, eram os mesmos problemas, as mesmas briguinhas, as mesmas imaturidades, e está lá Clemente, quase 4 décadas depois de Paulo, tratando e repisando os mesmos problemas que Paulo tinha tratado com a igreja de Corinto. Então era uma igreja assim, uma igreja com um DNA muito problemático, muito encrenqueiro, muito infantil na fé. Mas aqui ele está falando de conforto, de como Deus nos conforta. Está falando a partir da sua própria experiência e estendendo essa experiência aos seus leitores da igreja de Corinto. E é aqui que nós encontramos, mais uma vez, uma descrição muito boa de como Deus conforta. Eu disse hoje pela manhã que o conforto de Deus vai na contramão do conforto que muitas vezes a religião oferece, do conforto que muitas vezes as nossas tradições religiosas oferecem. O conforto de Deus vai na contramão disso tudo, daqueles chavões, daquelas frases que a gente sempre repete e que não tem nada a ver com o conforto de Deus, cobrando de Deus coisas que Deus nunca prometeu que faria, esperando de Deus ações que a gente gostaria que Ele tivesse, mas não são as ações de Deus, querendo culpar Deus de alguma forma por coisas que acontecem, perguntando por que é que Deus permitiu isso, coisas que não têm nada a ver com Deus. E o conforto de Deus vem na contramão de tudo isso. Então eu queria compartilhar com vocês hoje algumas coisas dessa chave do conforto de Deus e como ele aparece nesse texto, para que a gente compreenda bem como é esse processo. A primeira coisa que Paulo está falando aqui, depois de ter explicado o que é evangelho, ele diz, olha, mas é assim mesmo a coisa. O evangelho, que é esse poder de Deus, habita, ele diz, em vasos de barro, é como tesouro, como barras de ouro escondidos em vasos de barro. Os vasos de barro somos nós, e o poder é o do evangelho. É como se Paulo dissesse, olha, o fato de você se tornar discípulo de Cristo, o fato de você crer, o fato de você seguir a Jesus, não transforma a sua matéria mais essencial. Você continua sendo o ser humano. Você continua sendo vaso de barro. Você não se transforma em super-homem. Você não se transforma num super-herói. Você não vira um sobre-humano. Você continua sendo ser humano. Com todas as vicissitudes, com todas as fraquezas, com todos os elementos de abatimento, com todas as fragilidades do ser humano. O fato de estarmos seguindo a Jesus não faz com que nós deixemos de ser humanos. Pelo contrário, continuamos os mesmos seres humanos, com as fragilizações humanas. Então, quem começa a seguir Jesus achando que vai se transformar num super-homem, numa super-mulher, num sobre-humano,
já vai se decepcionar logo de saída. Porque a primeira coisa que ele vai descobrir é que, embora ele creia e embora ele tenha sido perdoado dos seus pecados, por exemplo, ele vai pecar. E como se isso não bastasse, ele vai sentir o desejo de pecar. De repente ele vai descobrir que seguir a Cristo não anula os nossos desejos ruins, eles continuam lá. Ele vai descobrir que seguir a Cristo não faz com que a gente nunca mais peque, faz com que a gente não goste mais de pecar, mas não impede que nós erremos, que nós pequemos, que nós falhemos, que nós tropecemos. Ninguém se torna um santo, no sentido de nunca mais ter erro, só porque está seguindo a Jesus. Ninguém perde as suas fraquezas humanas. Ninguém perde seus maus sentimentos. Ninguém perde a sua capacidade de ter raiva. Ninguém perde a sua capacidade de ficar magoado, ressentido. Ninguém perde a sua capacidade de dormir com ira, de se desentender com os outros, de ser mais agressivo quando sabe que não precisava ser e não tinha nenhuma necessidade de ser, de falar coisas que não devia, de reagir com ímpetos. Isso continua acontecendo com a gente. E além disso, a gente continua sendo abatido pela vida, a gente continua sentindo cansaço, a gente continua sentindo tristeza, a gente continua perplexo, a gente continua com dúvidas, a gente continua com temores, continuamos sendo humanos. O máximo que pode acontecer com a gente é a gente olhar para as pessoas e pensar que com elas não acontece a mesma coisa, mas só acontece é que elas sabem fingir muito bem. Às vezes a gente olha para certas pessoas e fala, esse aí eu acho que nunca fica uma noite sem dormir. E ele pode até dizer que não, mas está mentindo. Todo mundo tem momentos de grande aflição na vida. Todo mundo tem momentos de grandes dúvidas. Todo mundo tem momento de grandes temores. Então o apóstolo Paulo diz, está certo isso. Porque esse tesouro, que é o poder do Evangelho, está em vasos de barro. A gente precisa começar compreendendo isso. Ter o Evangelho em nós, ter o tesouro em nós, não nos torna tesouro. Esse tesouro está em vasos de barro, para que vocês vejam que o poder não é de vocês, é dele. Para que vocês compreendam que o tesouro não são vocês. O tesouro é o Evangelho. Vocês são vasos de barro. Então o conforto de Deus, o que é conforto de Deus mesmo, Ele não cria em nós uma ilusão a respeito de nós mesmos. Pelo contrário, Ele abre nossos olhos a respeito de nós mesmos. E faz com que compreendamos quem somos. E principalmente Ele nos mostra que ser abatido nas adversidades da vida faz parte dessa nossa fragilidade, dessa nossa humanidade. E a gente esperar demais da gente nisso é se frustrar duas vezes. Pensar que é capaz, sim, de ser maior do que muitas coisas que acontecem, não. Vai chegar um momento em que a gente vai perceber que somos bem menores. Por quê? Porque não somos o tesouro. O tesouro é o Evangelho. O Evangelho está em nós, mas nós continuamos sendo vasos de barro. Agora, o fato de nós sermos vasos de barro e termos esse tesouro em nós é que faz toda a diferença. E aí ele vai falar a segunda coisa, que é o que acontece por dentro. Nós somos vasos de barro, mas porque nós temos esse Evangelho em nós, porque nós temos esse tesouro em nós, o impacto das coisas no nosso interior cai de forma diferente agora. E é que ele vai colocar uma série de mas não, a expressão que ele usa, quando ele começa a dizer, olha, por causa disso, porque a gente continua sendo vaso de barro, mas temos o tesouro do Evangelho na gente,
Por causa disso a gente é pressionado, sente a pressão da vida. Às vezes essa pressão tão grande que nos achata, a gente se sente achatado pelas pressões da vida, mas não desanimados. A gente não cai num desânimo como quem diz, isso aqui não tem mais jeito. Por esse motivo, porque nós somos vasos de barro, a gente fica perplexo, confuso, não tem explicação, fica assustado, fica passado diante de certas coisas, mas não desesperados. A gente não entra num desespero profundo de querer saltar no abismo, porque a gente está perplexo. Somos perseguidos, quem é que disse que porque você crê em Cristo e tem o Evangelho, não vai sofrer perseguição? Perseguição está lá, entre as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. São perseguidos, pode acontecer isso sim, mas não são abandonados por Deus. Não se sentem abandonados por Deus. E aí ele diz que nós somos abatidos, sim, mas não destruídos. Então agora Paulo diz o seguinte, olha, somos esse vaso de barro sim, essa fragilidade. Mas temos um tesouro em nós, que é o poder do Evangelho. Esse poder agindo dentro da gente, ele cria em nós uma resistência. À medida em que vamos passando por essas coisas, à medida em que vamos enfrentando essas coisas, à medida em que vamos atravessando essas coisas, o tesouro que temos dentro de nós não evita que tenhamos problemas, não evita que passemos dificuldades, não evita que enfrentamos adversidades, não evita que atravessemos provações, não evita que tenhamos privações. Não evita. Essas privações, essas provações, essas adversidades, essas dificuldades fazem parte da vida. Qualquer ser humano passa por elas. Mas vocês que têm o tesouro do Evangelho, embora sejam abatidos, se sintam oprimidos, se sintam pressionados, vocês por dentro têm uma reação diferente. Porque embora Deus não evite que nós atravessemos essas coisas, não nos coloque numa redoma, Ele nos fortalece. O poder do Evangelho nos fortalece para atravessarmos isso. Deus não impede que a gente tenha de atravessar alguns desertos, mas nos fortalece para atravessá-los. Deus não impede que a gente tenha que enfrentar tempestades, mas nos fortalece para que nós atravessemos. Há uma maneira de lidar com essas coisas, em quem tem o tesouro do Evangelho dentro de si, que é bem diferente daquele que não tem, no que se refere a como isso é reprogramado dentro dele. Então, o conforto divino não é aquele que diz, não, se você crer, nada vai acontecer com você. Como nada vai acontecer com você se eu conheço um monte de gente que crê a beça e passa por um monte de coisa? Como nada vai acontecer com você se você está nesse mesmo mundo das pressões, das perseguições, das opressões? Como nada vai acontecer com você se o próprio Jeremias disse para o pessoal na Babilônia, olha, orem para que a Babilônia fique em paz, porque se não ficar em paz, vocês também vão sofrer junto. Claro, que a gente faz parte disso. Mas o problema é o que acontece dentro da gente. Eu já falei aqui algumas vezes, na maioria das vezes, as tempestades que Jesus Cristo acalma, não são as tempestades de fora, são as tempestades de dentro. Às vezes a tempestade de fora está lá, continuada, seguida, repetida. Mas há dentro de nós uma apaziguação dessa tempestade interior que nos fortalece para a gente enfrentar as tempestades exteriores. Mas aí vamos adiante, Paulo não para aqui não. E aí ele vai dizer uma coisa que é bastante... às vezes parece difícil da gente compreender, mas não diz não. Quando ele diz assim, olha, trazemos em nosso corpo, não é só a vida de Cristo não, nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus.
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aí ele vai repetir isso algumas vezes, ele diz, olha, a sua vida se manifesta no nosso corpo mortal. E aí lá para frente ele vai dizer assim, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o modelo que a gente tem que ver aí, para se sentir confortado por Deus, e o conforto de Deus age através desse modelo, é que a gente não se identifica só com a ressurreição de Cristo. A gente se identifica também com a morte de Cristo. A gente não se identifica só com a vitória de Cristo, a gente se identifica também com o sofrimento de Cristo. A gente não se identifica só com o triunfo de Cristo, a gente se identifica também com a derrota de Cristo. Porque antes de ressuscitar e ser glorificado, antes de receber a coroa de glória, Jesus Cristo recebeu a coroa de espinhos, Jesus Cristo foi desprezado, Jesus Cristo sofreu, foi torturado, passou por essas agruras do abandono, da decepção. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olha, nós temos um sumo sacerdote agora, que é Cristo, que sabe exatamente no corpo quais são as nossas dores. Não é aquele sumo sacerdote que ficava lá no templo de Jerusalém, que entrava lá uma vez por ano, fazia lá o ritual do Yom Kippur, sem nem conhecer direito as pessoas que estavam lá. Não, nós temos um sumo sacerdote que não está cumprindo um rito, ele não é um sumo sacerdote de cumprir ritos, é um sumo sacerdote que quando a gente diz para ele, Senhor, está doendo, ele responde para a gente, eu sei como isso dói. Senhor, eu fui traído. A gente ouve ele dizer, eu sei. Eu também fui traído. A gente diz para ele, Senhor, eu me sinto abandonado. E a gente ouve ele dizer assim, sim, eu também fui abandonado. A gente diz para ele, Senhor, eu estou todo quebrado, eu sofri um acidente aqui, quebrei todos os ossos, vou ter que ficar 1 ano fazendo fisioterapia. A gente ouve ele dizer assim, eu também sei o que é ter o corpo macerado, teu corpo ferido, teu corpo machucado. Qualquer coisa de nossas dores que nós apresentemos para Jesus, ele vai dizer, eu sei, eu também passei por isso. Eu sei, eu também senti isso na carne. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, sim, Jesus ressuscitou, Jesus é vitorioso, Jesus triunfou, a gente olha para a ressurreição de Cristo, mas esse não é só o modelo, porque na vida a gente não se identifica só com a ressurreição de Cristo, a gente se identifica também com a dor de Cristo e com a morte de Cristo. Então aí Paulo vai colocar o modelo que é o seguinte, olha, mortes e ressurreições, a gente experimenta em todo o processo da jornada da vida. Há certas fases na nossa vida, que é como se a gente estivesse morrendo e sofrendo com Jesus. E há fases na nossa vida, que é como se a gente estivesse ressuscitando e participando da glória dele. Isso vai variando, porque a vida é feita assim, de momentos de dor e de momentos de alegria, de momentos de luto e de momentos de satisfação, de momentos de doença e de momentos de saúde, de momentos de tristeza e de momentos de felicidade. Só que quando eu estou abatido, quando eu estou oprimido, quando eu estou sufocado, eu estou me identificando com esse momento em que Cristo também ficou sufocado, oprimido e abatido. E isso me conforta. Então não é só o discurso triunfalista da vitória de Cristo, porque na vida a gente não experimenta só vitórias. A gente também experimenta perdas, a gente também experimenta a dor,
a gente também experimenta sofrimento. E o conforto de Deus, diz Paulo, vem através disso, quando a gente vê que o nosso modelo referencial não é só a ressurreição, é também a morte. Aí ele fala, até aquele momento, quando a gente também vai passar pela morte de Cristo. Nós vamos morrer no sentido mais exato da palavra, Cristo também morreu. E aí é que ele diz, bom, e a gente sabe que como Cristo ressuscitou, a gente também vai ressuscitar. Mas antes dessa morte final e dessa ressurreição final, há uma série de mortes e ressurreições na vida, que são esses vai e vem, dos momentos de derrota, dos momentos de vitória, dos momentos de dor, dos momentos de alegria, dos momentos de perda, dos momentos de ganho, dos momentos de tristeza, dos momentos de felicidade. E Deus vai nos confortando, porque Ele vai fazendo com que nós nos identifiquemos com Cristo, nesse momento da morte, nesse momento da ressurreição. Então, naquele momento que a gente está por baixo, bem por baixo, deu tudo errado, a gente está se sentindo pressionado por uma série de coisas, achatado pelas situações da vida. Vem Deus, vem Cristo e diz, meu querido, eu também passei por isso, eu estou aqui com você. E de qualquer pessoa que pode estar aqui com você, talvez eu seja a única pessoa que pode dizer para você, eu sei exatamente o que é passar por isso. Há uma outra coisa que o apóstolo Paulo então diz. Bom, então ele começa dizendo o seguinte, ó, conforto de Deus mostra para a gente que nós somos vasos de barro, temos o tesouro do Evangelho, mas somos vasos de barro. E esse tesouro tem a ver com nossas reações interiores. As nossas reações interiores diante das dificuldades da vida faz com que, embora estejamos pressionados, estejamos perplexos, estejamos perseguidos, nós não sejamos desesperados, nem estejamos derrotados. E isso é o modelo de conforto quando olhamos para o próprio Cristo, que também teve os seus momentos de dores, de perda, de provações. E a gente vai sendo confortado por Deus, com Ele nos lembrando, também passei por isso, e eu estou aqui do seu lado, sabendo exatamente o que é passar isso. E aí entra a quarta coisa que Paulo fala. Quando ele diz assim, olha, tudo isso é para o bem de vocês. Aí ele diz, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus por causa de vocês. Sabe o que quer dizer isso? Que até os nossos sofrimentos, momentos ruins na vida, momentos de adversidades, nesses momentos todos a gente está sendo trabalhado por Deus, para sermos testemunhos vivos do que Deus faz na nossa vida e de como Ele trabalha com a gente. É como se Paulo tivesse dito, olha gente, testemunho tem a ver com isso também. Testemunho também tem a ver com isso. Testemunho tem a ver com você mostrar que você também sofre, que você também passa dificuldade, e principalmente tem a ver com você mostrar quem é o Deus que está com você atravessando essas horas e esses momentos. E isso vai fazer com que as pessoas agradeçam a Deus pela maneira como elas estão sendo abençoadas, pelo testemunho de vida que você está dando. O que eu estou querendo dizer para você é que você não pode medir a quantidade de gente que você conforta com a maneira como você reage diante desses momentos. Você não imagina a quantidade de gente que você impacta quando olham para você e veem o que está acontecendo na sua vida e como você está reagindo. Você sabe que não está reagindo só por você, você sabe que é esse tesouro do Evangelho que está dentro de você que está fazendo isso. E isso é testemunho. Até as nossas dores e adversidades, nesse modelo de conforto de Deus, servem como testemunho para inspirar outros.
para mostrar para outros o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A gente, sem perceber, acontece isso. A gente não sabe o número de gente que está de olho na gente, que está observando. E é esse o momento em que a nossa vida começa a ser usada até para confortar outros. A nossa maneira como Deus nos conforta, acaba sendo usado por Deus para confortar outras pessoas. Não sei se já aconteceu com você, mas a pessoa vem e fala, olha, eu estou impressionado, você passou por tudo isso, mas continua com essa leveza, continua com essa alegria interior, continua confiante, continua esperançoso. Isso mexeu comigo. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu reclamo de coisas tão pequenas, e essa pessoa passando essas questões tão graves, e continua firme, e continua em pé, e recomeça, e é renovada. A gente não sabe como isso está acontecendo, mas está acontecendo. E acontece, e Paulo sabia disso, e Paulo está dizendo aos cristãos de Corinto, olha, tudo isso é para o bem de vocês, e mais do que para o bem de vocês, para ser bem para outras pessoas. Porque o Evangelho tem exatamente esse direcionamento, né? A gente recebe de Deus e passa para o outro. Deus nos agracia, a gente agracia o outro. Deus nos conforta, a gente conforta o outro. Afora o que, uma maneira da gente abençoar o outro é que nós nos tornamos mais sensíveis também. Olha, nada como o sofrimento, como os calos que a gente ganha na vida, para nos tornar mais sensíveis à dor do outro. Quem já ficou internado no hospital doente, sabe o que sente uma pessoa internada num hospital doente. E fica mais sensível para o que ela está sentindo. Quem já passou uma grande situação de adversidade na vida, sabe o que o outro está sentindo naquela adversidade. Então, de alguma forma, está sendo usado por Deus, porque a sua sensibilização vem à flor da pele. Você fica muito mais aberto para a dor do outro. Você fica muito mais aberto ao sofrimento do outro. E pode ser usado por Deus de uma maneira muito mais efetiva diante da dor do outro. É como, vamos imaginar, uma pessoa que teve de amputar um braço, perdeu um braço, está lá recolhida, amargurada, ressentida, como é que isso foi acontecer comigo? Como é que a vida me aprontou isso? E aí, alguém chega no quarto de hospital, bota a cabeça dentro do quarto e diz, eu queria falar do amor de Deus para você. E aí ele reage e diz, por favor, não me venha falar disso não, eu acabei de perder o braço. Aí a pessoa se mostra inteira, ele vê que o outro também não tem braço, e o outro diz, eu também perdi meu braço. E eu sei exatamente o que você está sentindo. E posso te dizer como é que Deus trabalhou comigo. O efeito é outro. É incomparavelmente outro. Então o que Paulo está dizendo é que mesmo nesses momentos de adversidade que a gente passa, a gente está sendo trabalhado por Deus para ser mais sensível à dor do outro, para abençoar o outro. E o outro é abençoado por nós, até por conta disso que a gente aprendeu com a vida e das coisas que passamos, nos sensibilizando para a dor do outro. E aí Paulo termina o assunto e termina esse texto, só chamando a atenção das pessoas para o seguinte, olha, e tem uma outra coisa, nessa nossa renovação dia após dia, ele diz, olha, exteriormente é isso aí, exteriormente somos vasos de barro,
Exteriormente a gente passa essas adversidades, exteriormente a gente é ferido, mas interiormente, Paulo diz, estamos sendo renovados dia após dia. E aí ele diz o seguinte: porque está sendo produzida em nós uma glória eterna que mas no eterno. E aí Paulo vai dizer, olha, é esse momento em que você compreende, absorve, de que não é só o que está diante dos nossos olhos que é real, o que não está diante dos nossos olhos também. E a gente olha para isso. A gente olha para o que os nossos olhos não podem ver. A gente olha para o que nossos olhos não conseguem ver. E Paulo diz, é como se isso estivesse servindo de grande esteio, de grande suporte, para você ser renovado dia a dia. Você é renovado dia a dia interiormente, não por conta das coisas que você vê, mas por conta das coisas que você não vê, e que estão agindo dentro de você, e que estão trabalhando em você. Se tudo isso fosse uma teoria bonita, se tudo isso fosse só uma lógica bonita, se tudo isso fosse um sermão muito bem construído, talvez isso passaria muito vazio para os coríntios. Mas no final dessa carta, já no desfecho da carta, Paulo vai contar uma coisa para eles que eles não sabiam e que ilustra perfeitamente tudo o que ele está falando aqui. Antes dele terminar a carta, ele vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona comigo. Eu tenho um problema, eu carrego comigo um fardo, eu tenho na minha carne um espinho que me atormenta, que me inferniza, que me faz sofrer todo dia, que me abate todo dia. E numa experiência que eu tive com Deus, diante dele, porque é assim que acontece na vida, as nossas experiências mais marcantes com Deus são justamente essas que a gente passa nas adversidades. A graça de Deus se manifesta a nós de maneira mais concreta, é justamente no meio da adversidade e do sofrimento, pois foi no meio desse sofrimento que eu pedi para Deus com toda a minha fé, eu pedi para Deus com toda a minha fé, tira de mim esse espinho. Se tu és realmente poderoso, resolve isso para mim. Se tu queres manifestar a tua glória, manifesta a tua glória, tirando esse espinho da minha vida, resolvendo esse tormento da minha vida, que eu não encontro solução para ele. Eu te peço, com toda a minha fé e com a minha confiança, resolve isso. E aí Paulo diz que pediu 3 vezes isso para Deus. Quer dizer, foi uma coisa recorrente, repetida, não foi uma oração apenas, não foi uma súplica, não foi só um momento de devoção, foram 3 momentos de oração intensa, de confiança intensa, de súplica intensa, de Paulo dizendo, Senhor, tira esse espinho de mim. E aí ele diz, e ele não tirou. E ele não fez. E mais, virou para mim e disse, a minha graça basta para você suportar isso. Não vou tirar, não vou resolver, e o que eu vou dar a você é a minha graça para você conviver com esse espinho, que não será tirado e nem será resolvido. E quando Paulo sai de lá, e isso ainda ele contando no final dessa carta,
quando ele sai de lá, ele sai ainda maior do que quando ele chegou. Ele sai dessa experiência com Deus ainda mais fortalecido. Sai sabendo que é vaso de barro. Sai sabendo que vaso de barro tem espinho. Sai sabendo que vaso de barro às vezes tem fissuras que não são resolvidas. Sai sabendo que vaso de barro às vezes tem rachaduras que não são consertadas. Sai sabendo disso. Mas sai também sabendo uma coisa: eu tenho dentro de mim o tesouro do Evangelho, e é aqui que na minha fraqueza eu me sinto forte. E sai descobrindo uma coisa sobre a vida, que muitas vezes nos nossos discursos triunfalistas a gente esquece. Que é justamente quando nós assumimos e nos apropriamos da nossa fraqueza e das fraquezas que acontecem conosco, que somos fortalecidos e nos sentimos mais fortes. É na minha fraqueza, disse Paulo, que eu sou fortalecido. É nessa minha fraqueza que o poder de Deus se desenvolve em mim. É justamente porque eu sou fraco que a graça de Deus me fortalece. E é com isso que eu quero encerrar essa noite. Um homem que não está fazendo teoria. Eu pergunto a você, meu Deus, se Paulo, que foi tudo aquilo que Paulo foi, se Paulo que fez tudo aquilo que ele fez, e a gente sabe que não foi pouca coisa, se Paulo tinha um problema na vida dele, que não era resolvido, mas que, pela graça de Deus, acabava servindo para fortalecê-lo, para fazê-lo mais resistente, por causa desse tesouro que habita nos vasos de barro, somos nós que vamos ficar murmurando, reclamando e transformando as nossas vidas num rosário de lágrimas por causa das coisas que a gente às vezes na vida precisa encarar, enfrentar, carregar e suportar. Somos nós que vamos duvidar de que a graça de Deus nos renova dia a dia para enfrentarmos esse espinho insolúvel. E aí a gente fica querendo saber, agora você veja como é que funciona a cabeça da gente. A gente fica querendo saber que espinho era esse, que espinho era esse. Todo mundo quer saber isso. Que espinho era esse? Não sei. Paulo não quis dizer, ele também tem direito aos seus segredos. Quem é que não tem segredos na vida? Ele tinha os dele. Ninguém ficou sabendo que espinho era esse. E quer saber? É bom mesmo que a gente não saiba, porque cada um de nós tem seu espinho. Cada um de nós tem seus espinhos. O que importa aqui não é saber que espinho era o de Paulo. O que importa aqui é que o Deus de Paulo é o mesmo Deus da gente, que nos fortalece mesmo quando nós temos espinhos que são insolúveis. Que o conforto de Deus, ele não vem tirando os espinhos, cedendo às nossas chantagens, as chantagens que fazemos com Deus, porque às vezes é chantagem isso, a gente diz para Deus, Senhor, manifesta a tua glória aqui, vão ficar impressionados com a tua glória, resolve o meu problema que a tua glória vai ter. Deus não entra nessa chantagem, Deus não entra nesse tipo de conversa, porque Deus sabe que muito mais do que manifestar a glória dele às vezes, está o interesse da graça dele em trabalhar com a gente, que é uma maneira também da glória dele se manifestar. A glória dele não se manifesta só quando o problema é resolvido, a glória dele se manifesta nos fortalecendo para que a gente suporte aquela situação.
É assim que funciona o conforto de Deus. Não vem com fórmulas fáceis, não vem com receitas fáceis. Ele vem trabalhando com a gente por dentro e nos tornando mais resistentes e mais fortalecidos, para que a gente continue vivendo. E aí a frase que Paulo diz e que resume tudo o que ele diz: mas nós não desanimamos. A gente é teimoso, a gente é aroeira, a gente é madeira forte, a gente é madeira de instrumento, a gente é madeira de instrumento. Sabe o quê? É cortada, é talhada, é trabalhada e ainda assim produz música para o ouvido dos outros. É a madeira que somos. É a madeira na qual Deus vai nos transformando. Vasos de barro que tem esse tesouro que está dentro deles. É isso que somos. E que o Senhor assim nos abençoe.